Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração, culto online da Igreja Anglicana Santa Semente. Você é muito bem-vindo a este espaço de oração, partilha da palavra, para que juntos possamos nos prostrar, nos colocar na presença do Pai. Queridos, nós queremos que a paz do Senhor esteja nos nossos lares, nas nossas vidas. Nós queremos que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Por isso que nesse instante, humildemente, todos nós possamos nos prostrar diante dele, nosso Senhor, nosso Pai, clamando por bênçãos, clamando por esse agir restaurador, esse agir animador, esse agir que gera paz, faz a nossa esperança ser restaurada, possamos nos prostrar diante do Senhor. Que esse tempo seja nosso tempo de oração, nosso tempo de estar na presença do Pai. Boa noite, Maria Luísa. Família aí reunida, Jesus abençoe este lar. Vamos conversar com o Pai? Vamos orar? Vamos consagrar este tempo a Ele, que é nosso Pai, nosso Senhor? Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, porque pela tua graça nós podemos nos aproximar de ti para conversarmos contigo. Pela tua graça, porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores. Nós não poderíamos nos aproximar de ti. Como disse Isaías, ao estar na tua presença, ai de mim, que tenho lábios impuros, que faço parte de um povo que tem lábios impuros. O que será de mim? Estou na tua presença. Mas exatamente do teu trono que veio a brasa viva, que tocou os lábios de Isaías e lhe tornou digno de estar na tua presença. Nós queremos ser tocados por esta brasa viva que vem do teu altar. Perdoados, limpos de todo o nosso pecado. Para podermos estar na tua presença, sentir a tua presença em nossas vidas, livrar-nos da cegueira que o mundo causa e traz para nós, para que possamos ver, sentir a tua presença, o teu agir em nós, em nossas vidas, em nossos lares. Ó Deus, acolha a cada um que se prostra na tua presença neste instante. Acolha cada oração que teus filhos, tuas filhas elevam a ti neste momento. E sobre nós derrame da tua paz. Sobre nós derrame das tuas bênçãos. E estejas falando aos nossos corações através da palavra que estará sendo ministrada nesse espaço. Tudo isso, Pai, nós consagramos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite, Dona Celina, seu Ernesto, Luiz, bênçãos de Jesus sobre o vosso lar. Dona Vânia, seu Írio, Ítalo. Boa noite, família. Jesus os abençoe, abençoe vosso lar. Dona Valdirene, seu esposo, sua família, bênçãos de Jesus sobre o vosso lar. Bom estarmos conectados, formando esta corrente de oração, esta roda de chimarrão. Que nós possamos permitir que Deus esteja falando aos nossos corações, nos alimentando na fé, nesse tempo que nós teremos aqui juntos. Quero reforçar, queridos, o convite, a partilha com vocês. Nós estamos
tendo nosso galeto nesse próximo domingo, dia 13. Você pode fazer a sua reserva, aliás, faça a sua reserva até sábado de tarde, para que a gente não fique te devendo no dia, na hora. Se você procurar na hora, corre o risco de não ter, como aconteceu no último. Então, faça a sua reserva antecipadamente, garanta seu almoço de domingo. Muito acessível, por R$20 você tem uma porção de coxas e sobrecoxas e também uma porção de saladas, garantindo o seu almoço de domingo e sendo bênção para nós como igreja, porque o lucro vem para o nosso sustento, para que a gente, como instituição, se mantenha com os nossos compromissos em dia e possa avançar, possa investir para melhorar e qualificar o que já estamos fazendo. Então, galeto no próximo dia 13, no domingo. Você pode nos ajudar fazendo propaganda, divulgando entre seus queridos, seus contatos. Você vai encontrar nessa página do Facebook a propaganda, você pode compartilhar com seus queridos. Então, você também pode se somar fazendo doações. Algumas a gente já tem recebido. Então, faça doações também para que a gente possa comprar um material. Isso também facilita e contribui diretamente para um lucro melhor, né? Para o sucesso dessa promoção. Então, se some conosco no Galeto da Santa Semente, próximo domingo, dia 13. E durante essa semana, nós iniciamos hoje de manhã, nós estamos tendo brechó. Então, de manhã, das 9 horas ao meio-dia, de tarde, das 14 às 17 horas, nós temos nossa feira de usados, roupas usadas e calçados. A preço acessível, mantendo a ideia de também ser uma atividade social para alcançar de um valor acessível roupas, calçados às pessoas que menos têm. Então, você pode nos fazer uma visita, ou de manhã ou de tarde, no nosso templo, na sala anexa ao nosso templo. Então, todos os dias até sexta-feira nós estaremos abertos com o nosso brechó. Você também pode fazer doações para nós de roupas ou calçados usados. Isso também é bênção, porque todo o lucro vem para se somar no sustento da nossa igreja, para que a gente possa investir, enfim, seguir na nossa missão. E todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos culto presencial. Nosso templo, nossa casa, a casa da família Santa Semente, rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Você é muito bem-vindo a estar conosco, celebrando ao Senhor Jesus, se colocando na sua presença. Então, todos os domingos, 9 horas. O espaço está preparado, cadeiras distanciadas, né, umas das outras, conforme é a recomendação, álcool gel na entrada, você vem usando sua máscara, todos os cuidados que são recomendados, o espaço também é limpo, as cadeiras são higienizadas antes do culto, né, para que aquele espaço seja um espaço seguro, para que nós possamos estar celebrando ao Senhor nosso Deus. Se você ainda não se sente seguro de estar ali presencialmente, o culto acontece das 9 às 10 horas, mais ou menos, pode durar um pouquinho mais. Então, a partir das 10 horas até 10h30, venha até ali o nosso templo, de carro, você não precisa descer do carro, é o sistema drive-thru pastoral. A gente vai até você para orar por você, orar contigo, e possibilita que você possa receber a ceia do Senhor. Então, das 9 horas até as 10, o culto presencial, e das 10 horas às 10h30, o drive-thru pastoral para acolher você que ainda não se sente seguro de estar nos cultos presenciais, certo? Espalhem também isso aos seus queridos, aqueles que desejam receber da ceia, desejam receber uma oração. Então, venha até o nosso templo aos domingos, participe do culto presencial das 9 às 10 horas, ou do drive-thru pastoral, que você só encosta de carro aí, não precisa descer do carro, e a gente ora por você e possibilita que você receba da ceia do Senhor.
Bueno, gente. Dona Nilce Hoffman, boa noite. Jesus abençoe a irmã, abençoe seu lar. Gislaine Pandolfo, boa noite. Jesus abençoe você, abençoe seu lar. Que bom que estamos nessa rede, nesta conexão, acima de tudo, conectados com o Pai. Ele disse que onde 2 ou 3 estaríamos em seu nome, ali ele estaria. Nós estamos, cada um na sua casa, junto de nossos queridos, aqueles mais chegados, mas na certeza que a presença do Senhor é conosco, porque nós queremos, nós desejamos sentir a presença das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Então, que nós possamos clamar, orar, consagrar nossas vidas a Ele, nosso Senhor, nosso Deus, e com certeza dele nós receberemos bênçãos e bênçãos sem medida. Um outro convite, gente. Nossa campanha de Advento e Natal, nossa campanha Partilhando Amor. Anualmente nós fazemos essa campanha, já há um bom tempo a gente tem feito isso, arrecadando alimento não perecível. Esse ano, a ideia é um pouquinho diferente. Além do alimento não perecível, as cestas básicas, o desafio é que a gente também doe doces, chocolates, presentes de forma especial para a criançada. Então, no primeiro desafio, nós colocamos 5 famílias. Já alcançamos 7, para a glória de Deus. Então, louvamos ao Senhor, nós já estamos preparando a 8ª cesta básica. Então, louvamos ao Senhor por essas doações que já vieram e estão vindo para a honra e glória do Senhor. Isso mostra a nossa gratidão diante de Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. De Deus vem todas as coisas. Nós só estamos vivos porque Ele nos concede essa graça. Se somos algo, se temos algo, é porque Ele nos concede isso. Então, quando nós nos desafiamos a partilhar, a compartilhar com os demais aquilo que Ele tem nos dado, isso alegra o coração de Deus. Então, que a gente possa se somar nesta campanha, doando alimento não perecível, um chocolate, um doce, presente para a criançada. Se você deseja dar um presente para crianças, adotar uma criança dessa nossa lista, entre em contato conosco que a gente passa os dados dessa criança, questão de idade, né, que isso ajuda na aquisição, né, na compra do brinquedo ou do presente. Então, entre em contato conosco que a gente te orienta, te repassa esses dados, certo? Mas, se você também não é daqui da cidade, você pode fazer parte dessa campanha, é só entrar em contato conosco que a gente vai te dizer como você pode estar depositando um valor, enviando um valor via depósito de conta bancária, e a gente transforma isso numa cesta básica ou num presente, num doce, né, para a criançada, as famílias. Então, com a graça de Deus, nós lançamos o desafio de 5 famílias, hoje já estamos preparando a cesta básica para a 8ª família. E assim, vamos seguindo em frente. Quanto mais gente nós abençoarmos, melhor. Com certeza, tem muita gente passando necessidade, precisando que a gente partilhe com ele aquilo que Deus tem nos concedido. Então, se some conosco, faça parte dessa campanha de Natal e Advento, partilhando amor. Nossos irmãos que são contribuintes, dizimistas, ou você que não é contribuinte dizimista, essas são as formas, as contribuições e dízimos, além dessas promoções como o galeto, que a gente vai fazer domingo, de nós mantermos nossa estrutura financeira em dia, mantermos nossos compromissos em dia, e investirmos, crescermos, avançarmos. Se você não é um dizimista, um contribuinte regular, você pode assumir esse compromisso. Que tal assumir esse compromisso
consagrando ao Senhor Deus, a partir de 2021, a parte financeira, nossa vida financeira também ao Senhor, consagrando a Ele parte desse recurso, ou o dízimo, conforme a recomendação bíblica. Então você reflita sobre isso, fale com a sua família e assuma esse compromisso. Com isso você estará fazendo parte dessa obra, possibilitando que a gente avance, alcance mais gente com a palavra de Deus e resgate pessoas das trevas para a luz de Cristo. Neste mês de dezembro, de forma especial, nós temos os envelopes vermelhos, minha oferta de Natal, minha oferta de gratidão pelas bênçãos, pelo cuidado de Deus sobre a minha vida. Então você, se ainda não tem o seu envelope, você pode fazer parte e ofertar e se somar no sustento da obra do Senhor. O Senhor não precisa de nosso dinheiro, mas a estrutura de uma instituição religiosa necessita de finanças. Assim como alguns contribuem com tempo, com seus talentos, com seus dons, outros contribuem financeiramente. Então, são diferentes formas de nós se somarmos e fazermos a nossa parte para que o Evangelho avance, alcançando mais e mais gente, resgatando-os das trevas para a luz. Então, se some conosco. Você pode ser um contribuinte regular, um dizimista na Santa Semente. Certo, gente? Vamos para a palavra de Deus. Nós queremos, nesta quarta-feira, aquele nosso desafio, a partir da pregação de domingo, ir além, aprofundar um tema específico. Nós queremos fazer isso, só que hoje nós não vamos reler o texto que nós lemos no domingo. Nós vamos pegar outro texto e falar sobre um tema fantástico. Permita que o Senhor toque seu coração. É uma palavra poderosa, própria para nosso tempo. Um convite de Deus, não olhar para os desafios, não focar nossa vida nos desafios, mas permanecer firme na fé no Senhor Deus. Ouça esse texto, veja como o profeta agiu, como ele reagiu diante de uma ameaça. Veja também, preste atenção na intimidade entre o profeta e Deus. O texto bíblico que nós queremos partilhar com você esta tarde se encontra em 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Abra sua Bíblia, ou acesse sua Bíblia aí, conforme você preferir. Se você também desejar, tem aí em mãos alguma coisa para anotar, papel, caneta. É uma forma também de você fixar mais, não perder, né, algo importante que você queira destacar, que você aprender com esse texto, com a partilha a partir desse texto. Capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avistado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Recebam o oi da Alice. Oi, gente. Essa é a Alice. O tchauzinho dela. Essa mãozinha. Gorducha. Seguimos o texto. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos
é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, não é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. Eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Quando respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizerdes prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Amém, dona Vânia. Nós vamos sim orar pelo seu Ivo, que as bênçãos do Senhor, que a bênção da saúde repouse sobre Ivo, irmão do nosso irmão Írio. Oremos ao Senhor que o cuidado do Senhor esteja sobre este filho seu. Queridos, antes de nós entrarmos no assunto central a partir desse texto, eu quero destacar alguns assuntos e alguns ensinamentos. É claro que aqui a gente não tem como esgotar a riqueza, a sabedoria toda contida nesse texto. A palavra de Deus é palavra viva. Ela sempre falou, ela continuará falando aos nossos corações. Toda vez que a gente ler, reler, a gente vai aprender algo a mais. Mas eu quero destacar algumas coisas. A primeira delas, a postura de um homem de Deus, um homem de fé, e a postura de um homem do mundo. O rei da Síria, ele se desesperou, porque nenhuma das suas estratégias de guerra dava certo. Ele entrou em desespero. Ele moveu um exército, gente, para prender um homem só. Isso é desespero, é uma atitude desesperadora. Eliseu, o homem de Deus, por sua vez,
não entra em desespero, não se assusta ao ver toda a cidade cercada por um poderoso exército. Ele não se assusta, não foge, ele está firme na fé, pois sabe que o Senhor, o seu Deus, está no controle. Quando ele tem todo aquele exército sob o seu controle, porque ele pediu ao Senhor que os ferisse de cegueira, eles ficaram cegos e os levou para Samaria. Aí que está o detalhe, quando ele os colocou em Samaria, ele os colocou dentro da cidade cercada, ou seja, ali eles estavam cercados pelo exército de Israel, porque ali era a sede onde estava o rei de Israel. Era só um estalo de dedo e o exército derrubaria, mataria todos aqueles soldados inimigos. Mas o homem de Deus não permitiu que nada disso se fizesse com eles. O que ele pediu, que fosse-lhes dado alimento, aliás, foi servido uma churrascada, um banquete, como diz o texto, e os envia de volta para o seu reino. Aqui, gente, é um princípio bíblico muito caro. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o versículo 20, tem a seguinte afirmação. Quando fala da importância de não nos vingarmos, não buscarmos fazer justiça com as próprias mãos, ele diz o seguinte, ele traz a seguinte orientação. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Grave isso. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Em vez de fazer justiça com as próprias mãos, buscar a vingança, deixe isso com o Senhor. Deus é o Senhor da vingança, conforme a sua palavra nos diz. A vingança pertence a Ele. Quem vai cuidar, fazer justiça é o Senhor, não somos nós. A nós, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas. Tanto é que depois dessa atitude, depois daquela churrascada oferecida para aquele exército sírio, o rei sírio não investiu mais, não buscou fazer guerra com Israel. Como ele faria se foram tão bem tratados? Não foram feridos de guerra, não foram machucados, não foram mortos, enfim. Nossas atitudes geram transformação na vida dos outros. Um outro princípio que eu quero destacar desse texto. O ajudante, o discípulo de Eliseu, quando ele vê a cidade de Dotã cercada de um exército, ele fica com medo, ele se desespera e não sabe o que fazer. Ele paralisou, esquecendo-se de sua fé. Veja o seu desespero diante de Eliseu. Ai, meu Senhor, que faremos? Ele fica sem ver uma saída, sem ver uma esperança. Esqueceu-se de sua fé. Esqueceu-se de quem era o Deus a quem ele servia. Ele ficou cego. Eliseu, o homem de Deus, ora. Novamente a reação de alguém que está firme na fé. Alguém que está firme no Senhor. Em vez de desespero, em vez de medo, ele ora ao Senhor. Mas veja, ele ora para que Deus abra os olhos do seu servo,
para que ele veja o agir sobrenatural, espiritual que está ali no entorno. E quando seus olhos se abrem, ele vê um exército poderoso, pronto para a guerra, pronto para defender ao profeta, pronto para defender o homem de Deus. Isso me lembra Jesus dizendo para um homem: não tenha medo, crê somente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Com medo, desesperados, nós ficamos perdidos. Nós ficamos cegos como este rapaz. Ele não sabia o que fazer. Quando a gente é tomado de medo, de desespero, quando a insegurança toma conta da nossa vida, nós não sabemos o que fazer. Como agir? O homem de Deus, ele está firmado na sua fé em Deus. Ele está firme nessa fé. Ele sabe que Deus é com ele, que Deus já o libertou em outras circunstâncias e, se for o caso, vai o libertar. De qualquer forma, a sua vida pertence ao Senhor. Não é um exército, não é uma doença, não é uma ameaça qualquer que pode tirar a nossa vida, sem que isso seja autorizado ou permitido pelo Senhor. Nossa vida, quem deu foi o Senhor, ela pertence ao Senhor. Ele é o Deus da vida. Por isso que nós não precisamos ter medo. Não se desespere. A situação é séria? Sim. Exige uma atitude séria, ponderada. Exige cuidados. Tomemos todos os cuidados. Se for na área financeira, quem sabe precise que você reorganize sua estrutura financeira. Refaça suas contas, coloque no papel. Pense como agir. Repense seus gastos, né? Seus investimentos. Mas não desespero, porque desespero, no meio do desespero, você fica cego, você não sabe o que fazer. E você não vai achar a solução. Tanto é que Eliseu não orou para que Deus o livrasse daquele exército. Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, para que ele visse que o livramento já estava ali. E a partir disso, nós aprendemos algo, que é o terceiro ponto que eu quero destacar. A intimidade com Deus, que vem pela oração e pelo conhecimento da palavra. Sim. Quando a gente tem uma vida de oração, conhece a palavra de Deus, nós temos intimidade com o Pai. Por isso que ele não se desesperou. Ele sabia que Deus estava ali, que os exércitos do Todo-Poderoso já estavam acampados ao seu redor, que nada colocaria a mão nele, porque Deus já estava ali. Essa paz do coração, em meio ao desespero, em meio ao contexto de ameaça, sim, Eliseu permaneceu tranquilo, agindo conforme a vontade do Senhor, sem se desesperar, sem tomar atitudes precipitadas. Deus lhe inspirou a tomar cada passo, cada decisão, a avançar. Cada atitude foi inspirada pelo Senhor. Boa noite, Sonilda, Rossano, a pequena Amália. Bênçãos de Jesus sobre vosso lar. Observe, mais uma vez, o discípulo de Eliseu, no versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse:
Ah, meu Senhor, o que faremos? Medo, desespero, paralisia, cegueira. O que chama a atenção é a resposta ou a reação de Eliseu. O versículo 16. Ele respondeu: não temas, não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Muito maiores. É um exército muito maior, muito mais poderoso, esse que está ao nosso lado, do que esse que você está vendo. Eliseu convida aquele rapaz a ver além. Lembra a leitura de domingo? Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Somente esses dois versículos para nós recordarmos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? A mulher aqui do texto, ela achou que Jesus estava falando da água H2O. Não, ele estava falando da água viva que vem dos céus. Bênçãos sem medida. É aquele convite para você olhar além. Não olhe só para a realidade que está diante de você. Olhe para Deus. Olhe o que Deus tem preparado para você. Elias orou ao Senhor e disse: Senhor, peço que abras os olhos para que veja. Ele não pediu livramento. Ele pediu que os olhos daquele rapaz fossem abertos, porque ele estava cego e não estava vendo o agir de Deus. Que Deus estava ali presente, cuidando deles. Essa é uma palavra fantástica. O discípulo de Eliseu, ele foi paralisado. E quando Elias orou e veio o livramento, veja o que acontece. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A cidade de Dotã estava cercada pelo exército sírio. Mas a casa de Eliseu estava protegida por um poderoso exército do Senhor. Algo que olhos humanos não podiam ver. O Salmo 34, versículo 7, ele nos diz que o Senhor, o anjo do Senhor, acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Creia nisso. Descanse no Senhor. Ele te guarda. Guarda teu lar. Não se deixe amedrontar. Não se deixe derrotar por palavras de pessoas derrotadas. Não se deixe influenciar e derrotar pelas más notícias. Permaneça firme no Senhor. Lembre-se de quem é Deus. Que Ele é contigo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele caminha conosco. Voltemos ao texto. Algo que nos parece soar estranho é o fato de que Eliseu não orou para Deus o defender, o cuidar, livrar daquele exército. Não, ele não orou por isso. Isso não te chamou a atenção? Aparentemente, o problema era o fato de que toda a cidade estava cercada pelo exército sírio. Aparentemente, esse era o problema.
Esse seria o motivo da oração, segundo uma leitura superficial. Lembrem-se da mulher samaritana, a qual nós falamos domingo. Ela achava que sua necessidade maior era água, H2O. Uma vasilha de água que ela veio buscar naquele poço. Mas Jesus transformou sua vida como um todo, que ela se esqueceu da água, mostrando mais uma vez que a sua necessidade não era água. A sua necessidade maior não era aquilo. Ela precisava de uma transformação de vida. E essa transformação de vida aconteceu em Jesus, no seu encontro com Jesus. Naamã, o comandante sírio, primeiro domingo do Advento, nós falamos sobre este homem. Ele achava que seu problema era a lepra, uma doença que estava destruindo sua pele, estava literalmente fazendo com que a sua pele estivesse cheia de feridas. Ele achava que esse era o problema dele. Não. Deus o livrou do seu orgulho. E isso foi porta de entrada para que o sobrenatural de Deus se manifestasse na sua vida. Que o Senhor impactasse ele e promovesse uma restauração completa. Quando ele vê, quando ele sente o agir do Todo-Poderoso, depois de humildemente aceitar a palavra, a orientação, a palavra que veio a ele, a palavra de Deus que veio através do profeta, ele abre mão do seu orgulho, faz o que o profeta pediu, sem nenhuma honraria, sem aplausos, ele faz o que o profeta disse, o que a palavra de Deus lhe orientava. Ele fora liberto do seu orgulho, a sua pele ficou limpa como de uma criança, e ele decide a partir daquilo servir e cultuar somente ao Deus de Israel. O discípulo de Eliseu via os exércitos da Síria que estavam cercando toda a cidade, mas não via os exércitos celestiais, muito mais poderosos, os protegendo. Ele esqueceu de que Deus ele servia. O Deus Todo-Poderoso, grande, temível, o Deus justo, o Senhor dos exércitos. O seu maior problema, queridos, não é, na maior parte das vezes, o problema que você está vendo. Anote isso. O seu maior problema não é o problema que você está vendo. O seu problema é a visão que você tem desse problema. É o que a tua fé te faz ver. Você gravou isso? Isso é interessantíssimo. O seu maior problema não é o problema que você está vendo diante de ti. O seu problema é a visão que você tem desse problema. É o que a tua fé te faz ver. A partir disso, entra um outro cuidado que devemos ter. Não deixe, não permita que suas emoções impeçam que você veja o agir de Deus. Ou te faça esquecer de quem é Deus, o Deus que você crê. Quando aquele rapaz vê o exército sírio, o medo o paralisou. E ele se esqueceu da sua fé, esqueceu de quem era seu Deus. E daí vem aquela afirmação, que quem sabe você já ouviu. Que não tem nada para celebrar em 2020. Que foi um ano perdido. É as más notícias. Banhadas ou lambuzadas de sangue. Que só falam das mortes para polemizar,
para politicar a coisa. E você se esquece que a maioria está sendo curada. Mesmo que não tenha um remédio, mesmo que não tenha uma vacina, a maioria está sendo curada. A maioria, de uma forma, uma reação natural, está reagindo a este vírus. Observe e aprenda com o Mestre. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou diante da sepultura, diante da notícia da morte de seu amigo, mas isso não impediu que ele agisse de acordo com a vontade de Deus e desse os passos seguintes para que o sobrenatural de Deus fosse manifesto ali. Ele continua sabendo quem era o Pai, o Deus dos impossíveis. Jesus chorou, mas não se deixou dominar por esta emoção, por esta tristeza. Ele permaneceu firme na fé. Foi dando as orientações, a pedra foi removida, chamou Lázaro de volta e Lázaro voltou à vida. A glória de Deus foi manifesta. Não se deixe dominar pelas emoções. O convite para você é que você avalie sob o olhar do Senhor este 2020. Você conhece a sua realidade. Eu vou trazer alguns dados aqui, mas eu vou falar da Santa Semente. Você conhece os seus dados. Nós realmente ficamos 7 meses sem cultos presenciais. Mas Deus nos mostrou o alcance dos cultos online. Tanto é que não paramos e não vamos parar de fazê-los. Que era possível anunciar a palavra de Deus a muito mais gente, rompendo a barreira da distância. Os seguidores de nossa página do Facebook duplicaram. São mais de 500 pessoas que recebem mensagens, os cultos online, que têm acesso aos cultos online, as atividades da igreja, tudo que a gente partilha ali nesse espaço. Mais de 500 pessoas. Fizemos um investimento de mais de 4 mil reais na melhoria da nossa estrutura física como igreja. Sala anexa, churrasqueira, o pátio. Agora temos um gabinete pastoral. Sem contar aqui a mão de obra. Adquirimos nossa estrutura de som, visitas pastorais, atendimento pastoral via telefone, via WhatsApp, mídias sociais, podendo abençoar também. Abençoamos várias famílias com alimento não perecível, cestas básicas, a prática da caridade, uma recomendação bíblica. Estamos proporcionando um Natal especial já garantido para 7 famílias. Já temos cesta básica, já temos presentes para a criançada, já temos doces para a criançada. Já são 7 famílias, mas isso é o começo. Foi a primeira semana que nós estamos nessa campanha. Esse número vai aumentar. Agora alguém tem coragem de dizer que não tem nada para celebrar? Que o ano de 2020 está perdido? Não, gente. Deleta isso. Tira isso da sua mente. Isso é do maligno. Glorifique a Deus pelo que você tem. Glorifique a Deus pelo alimento que você tem, pela casa que você tem para morar. Glorifique a Deus pela família que você tem. Um coração agradecido é a porta de entrada para muitas outras bênçãos. Junte-se a nós nessa campanha que visa
abençoar famílias, proporcionar um Natal especial para... Agora o desafio é 10, nós passamos das 5, então o próximo passo são 10. Abençoar vidas, proporcionar um Natal especial para a criançada, para famílias carentes. Ser bênção na vida de alguém. Mostrar que Deus tem cuidado de nós e testemunhar esse cuidado entre os outros. Junte-se a nós nessa campanha. E vamos, de mãos dadas com o Senhor, reconstruir nossa comunidade, passo a passo, conforme vamos nos adaptando a esse novo normal, reconstruir nossa vida. Tem algo na sua vida que foi mais impactado com esta pandemia? Que te deixou mais para baixo ou provocou alguma mudança, algum dado negativo aí na sua casa, entre a sua família? Coloque isso nas mãos de Deus e vamos juntos reconstruir sob a direção, o cuidado de Deus. Lembrem-se da palavra que Eliseu dirigiu ao seu servo. Não tenha medo. Porque são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. São muito mais numerosos e muito mais poderosos aqueles que estão ao nosso favor. É o exército do Senhor que está ao nosso lado, que peleja por nós. Ou como diz o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Você recebe essa palavra? Amém. Que ela multiplique a 100 por 1 na sua vida. Vamos orar, vamos conversar com o Senhor. Nossa oração especial pelo seu Ivo. E assim coloque também você as suas intenções especiais na presença do Pai, na certeza que Ele está aí contigo, ouvindo essas orações e te abençoando. Oremos, conversemos com o Pai. Querido Deus, nós te louvamos. Querido Deus, nós te glorificamos, porque nos permites estar na tua presença, partilhando tua palavra, sendo alimentados com esta palavra poderosa, rica de sabedoria, rica de ensinamentos. Ó Deus, faça com que essa palavra multiplique a 100 por 1 em nossos corações. Sim, ó Pai, porque nós sabemos que a verdadeira conversão vem de Ti. Toca nosso coração para que essa semente, essa santa semente que é a Tua palavra, germine, cresça, frutifique em nossas vidas. Transforme nosso coração. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que vejamos o Teu agir. Sintamos a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Querido Deus, acolha as orações de Teus filhos, Tuas filhas, que nesse instante clamam por bênçãos. Aqueles que de uma ou de outra forma foram atingidos por esse tempo de pandemia. Tu sabes todos os possíveis prejuízos, os impactos desse tempo na nossa vida, na vida da igreja. Ó, vem, Senhor, sobre nós com Teu poder. Derrama a Tua paz. Nos enche de Tua paz. Nos faça ver além. Nos faça contemplar o Seu agir. A Sua presença santa, restauradora, curadora, que esteve conosco durante esse ano e seguirá conosco. Para que nós vejamos os Teus anjos que acampam ao nosso redor, que nos cuidam, que nos protegem. Abre os nossos olhos espirituais. Livra-nos da cegueira que o pecado, que as más notícias, que o mundo provoca em nós. Dá-nos olhos para vermos além, vermos a Ti acima de todas as coisas. Ó Deus,
dá-nos livramento, dá-nos cura. E assim nós lembramos de forma especial de teu filho Ivo. Nós também lembramos dos demais irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Cuida, Senhor, de cada um. Derrama sobre eles, ó Pai, a tua bênção, a bênção da saúde. Abençoa, Senhor. Restaura vidas. Opera cura sobre aqueles que estão enfermos. Restaura relacionamentos. Restaura famílias, ó Pai. Nos restaura e nos aviva como igreja. Essa é a nossa oração, ó Pai. Oração que nós fizemos na tua presença. Sabendo que és o Deus Pai misericordioso. O Pai zeloso. O Deus Emmanuel. Deus conosco. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, domingo tem galeto na Santa Semente. Faça parte, garanta o seu almoço de domingo, tire folga, ou dê uma folga aí para quem é o responsável pela cozinha na sua casa e garanta o seu almoço, nos ajudando como igreja, nos abençoando, ajudando para que nós tenhamos sucesso em mais essa promoção. Então, entre em contato conosco, reserve o seu galeto para domingo. Receba a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. E vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem todos na paz do Senhor.